queridos alunos, vamos para a nossa segunda aula, dando continuidade da primeira aula. Nós vamos resolver o que nós deixamos lá na primeira aula. Não sei se você estava em direto ou se você parou, mas só lembrando o que nós falamos lá na primeira aula, é que o homem, ele decidiu se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois daquele momento, ele começou a ver tudo que era bom e que era errado. Só que foi passando o tempo, as gerações, ele não conseguiu caminhar para o lado bom. Por quê? Porque quando o homem pecou, uma função do seu ser foi paralisada, foi pausada, que era a opção dele comer da árvore da vida. Essa árvore da vida nós vimos que é Jesus. Jesus, ele capacitava Adão a ser uma pessoa correta. Depois que ele perdeu o vínculo com esse ser, ele começou a ser incapaz de fazer as coisas certas. Ele começou a ser incapaz de cumprir aquilo que ele achava que era certo ou não. Então você vai ver no decorrer da história, desde Adão até Moisés, você vai ver que existia um problema seríssimo ali. Não existia um estatuto de Deus que regia o povo de Deus. Ninguém sabia o que poderia ou não fazer. E como não sabiam isso, foi a cada geração se tornando pior que a outra. As coisas que eram feitas eram horríveis. Se você for ver, se passaram centenas de anos, talvez milhares de anos, desde a criação até Moisés, e as gerações foi piorando. Os seus feitos malignos foram ficando mais acentuados. E aí o povo, quando sai do Egito, quando é libertado do Egito por Deus e Moisés, eles chegam até Moisés e falam o seguinte: olha, a gente não conhece nada desse Deus, a gente não sabe quem é esse Deus. E aí Moisés chega no povo e fala o seguinte: então tá bom, vamos nos reunir em um lugar que eu vou chamar Deus e Deus vai conversar com vocês. E aí reuniu aquele povo, Deus apareceu. E o povo temeu Deus. O povo achou que Deus iria matar o povo. Em momento nenhum, até esse ponto, Deus não queria criar as leis. Porque ele demorou milhares de anos para criar. Ele não queria por quê? Porque o objetivo de Deus era levar o homem até a posição de Adão. Adão não precisava de lei. Porque Adão se alimentava da própria lei. Sabe o que significa isso? Adão tinha o próprio Jesus. Ele se alimentava da árvore da vida. Mesmo não sabendo de leis, ele era correto, porque ele estava se alimentando da fonte correta. Então Deus queria trazer isso de novo. Ele não falou para Moisés que ia criar a lei. Ele disse que iria conversar com o povo. Ele queria que o povo se alimentasse dele. Só que aí o povo, mais uma vez, decide andar na lei, decide andar no conhecimento. Ele fala: Moisés, é muito complicado esse Deus seu. Nós estamos com medo dele, faz um favor. Fala para ele dizer o que nós pode e o que nós não pode fazer. E então Deus vai conversar com Moisés e fala dos 10 mandamentos. E os dois ali em parceria criam os 10 mandamentos. Né? A primeira vez, quando Moisés desce, o povo está adorando outros deuses, ele quebra as tábuas. Depois ele sobe de novo lá em Êxodo 34. E aí ele cria novamente as leis. O próprio Deus escreve agora com o dedo de Deus nas tábuas de pedra que Moisés tinha feito. E então o povo agora tem um norte a seguir. Qual é esse norte? Muitas pessoas não entendem o que é as tábuas da lei. Deus não queria isso. Deus queria falar com a própria boca para o povo. Por exemplo, quando Deus cria as leis, os 10 mandamentos, ele está mostrando quem ele é nesses mandamentos. Ele está substituindo um relacionamento com o homem através dessas leis. Por exemplo, quando ele diz não mata, o que ele está dizendo? Eu não mato. Quando ele diz não adultera, o que ele está dizendo? Eu, Deus, não adultero. Quando ele diz não rouba, o que ele está dizendo? Eu, Deus, não roubo. Eu quero que você entenda que as leis, mais do que ser o alvo do cristão, ele também é a personalidade de Deus, só que de forma reversa. Deus está se mostrando, porque desde o Éden, o objetivo de Deus era fazer o homem à sua imagem e semelhança. Então ele faz o seguinte: já que o homem não quer ouvir da minha própria boca o que eu faço, o que Deus queria? Por exemplo, vamos supor que existe um homem lá,
e ele queria matar outro. Ele ia conversar com Deus, porque Deus estava à disposição. E aí Deus iria falar para ele, olha, não mata, porque não é bom e tal, eu não mato. Não precisava do mandamento de matar. Só que o povo não quis, o povo quis andar na lei. Por isso que existiu as leis de Deus. A lei de Deus é o espelho do que Deus é. Fala da santidade de Deus, da soberania de Deus, da bondade de Deus, da perfeição de Deus, e mostra que o homem tem que ser igual, só que tem um problema. O homem nunca conseguiu seguir as leis de Deus. Eles seguiam mais ou menos, não davam conta. Eles não davam conta de seguir. Por quê? Porque eles perderam um vínculo da árvore da vida. Eu vou falar na próxima aula isso. Qual que é a condição do homem sem Deus? Tá? Eu vou encerrar por aqui só para você entender melhor. As leis de Deus refletiam quem Deus era. Quem Deus é. E não era simplesmente uma obrigação que o homem deveria cumprir. Ele deveria cumprir não para não ser punido, mas sim para ser igual a Deus. É isso que eu preciso que você entenda para a gente pular de nível. Você não tem que cumprir a lei só por cumprir, para você não ser amaldiçoado ou disciplinado por Deus. Você tem que cumprir para você se tornar igual a Deus. Só que você vai ver na próxima aula que é muito difícil o homem sem Deus cumprir as leis. Eu vou deixar para a próxima aula esse tema, senão fica muito grande o vídeo, tá bom? Até a próxima.